Boa noite, 19 horas, dia 15 de junho de 2021. Hoje um dia muito especial para nós do Sechá, né? Porque hoje nós temos o nosso e-book. O Manita já entrou. Oi mãe, você já baixou o e-book do Sechá? Então você precisa baixar. Lá no nosso site tem lá, daqui a pouco eu vou colocar o endereço aí para você. Oi, doutora Cíntia. Aqui, pronto. Acho que agora já dá. E com vocês, o endereço, para baixar o nosso livro do Sechá, gratuito. Oi, minha primeira professora entrando, minha professora Nair, e hoje a conversa é com uma das nossas colunistas aqui do Sechá, mais do que especial, a Patrícia Vilela Marino, que tem aí muita coisa para nos contar sobre o que ela está na frente, a Humanitas 360, um instituto sem fins lucrativos e que faz a diferença de muitas pessoas. A gente vai entender aonde nós temos essas conexões com o mundo da cannabis para uso medicinal, Boa noite, Sanzinha, tudo bem? Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Boa noite, Bruno, boa noite. Laís, pode ver que a maioria das pessoas eu conheço pelo nome e sobrenome. Graças a Deus tenho bastante amigo e amigas. Bem, a pessoal do Sechá já vai estar nos auxiliando nisso. Boa noite, Ingrid. Então, vamos falar um pouco mais sobre as novidades desse livro, desse e-book do Sechá. Você consegue baixá-lo gratuitamente através desse endereço que vai estar aparecendo daqui a pouco aí nos comentários. Deve ter aparecido. Espera um pouquinho, vamos colocar de novo. Acho que agora foi, E esse e-book, você entrando no Sechá, você já vai ver na capa do site um banner, um e-book que foi feito com muito carinho aí para todos vocês. Nós vamos falar da parte da história da cannabis no mundo e também no Brasil. Vamos falar a evolução das regulações que tivemos. Vamos falar da PL 399 também, um assunto aí que há muito pouco tempo que a gente teve essa aprovação no Senado, então a gente já vai estar trazendo isso daí nesse e-book. Boa noite, Evandro. Evandro, é que eu estou colocando aqui, mas parece que não está aparecendo. Aparecendo Evandro, da Cristal Shop lá de Mauá. Evandro, há 15 minutos atrás saiu nosso e-book do Sechá, Vai lá, entra no site do Sechá, já de cara assim você vai ver um banner, Também tem mais informações no Instagram, Vale a pena baixar, vocês vão se surpreender, com o mundo, do ecossistema da cannabis, falar dos canabinoides e de tudo que a gente pode estar utilizando, não só do ponto de vista medicinal, mas também do agronegócio. Enquanto a gente não começa a nossa conversa, se alguém tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, por favor, esse é o momento. Neno Santana, Olinda, realmente Olinda, é linda mesmo. Quem não conhece Olinda, eu acho que tem que ir. Eu fui para lá, me surpreendi positivamente com o lugar, e que bom aí que o Neno Santana tá aí. A F Dourada, o ecossistema da cannabis é fantástico. Concordo plenamente com você, e além de ser uma coisa fantástica, ele acaba tendo
né? Tentáculos, braços e atuações que a gente nem imagina. Né? Hoje, no nosso bate-papo de hoje com a Patrícia, vocês vão ver que tem coisas assim que eu nem imaginava que pudesse acontecer. Eu não entendi o que o MR420 escreveu, deve ser para alguma outra pessoa. Boa noite, Thaís Cupini, faz tempo que eu não te vejo. Né? A Thaís Cupini, também conhecida como Bela, né? Fazia tempo que não dava, né? Um prazer da sua presença aqui, estou muito feliz que você está aqui. A F Dourada, 25 mil produtos que podem efetivamente trazer sustentabilidade ali ao planeta. Exatamente, e a gente vê muitos países, né, que estão usando a cannabis para sair da crise gerada pelo Covid, por uma crise econômica. Né? E países assim, Líbano liberou, né? E também para a gente fazer uma restauração, né, de danos cometidos por uma política de drogas, né, que dessa forma como ela é feita, né, a gente está cansado de saber que não funciona, não está dando certo. Né? Eu acho que a gente precisa reformular tudo isso daí, que também é um dos temas da conversa de hoje. A Thaís Belinho, beijo Thaís. FDS85, Cânhamo é o meu futuro. Ó, para você ter uma ideia, deixa eu vir para cá agora, né? O F.DS85. Como eu concordo com você, deixa eu parar aqui os comentários, que aí eu vou lendo. Opa, espera que eu acho que teve alguma coisa que me mandaram uma mensagem, só um segundo, que tem a ver com a live. E é exatamente, a nossa convidada está tentando entrar, então o que eu vou fazer? Eu vou passar para você, que entrou em contato aqui comigo, o contato, né, de duas pessoas do seu chá, que vão estar te auxiliando para você conseguir eu não tenho o nome da pessoa que me mandou aqui a mensagem, mas eu te mandei o contato aí da nossa equipe para você entrar em contato. Agora deixa eu voltar aqui para as perguntas. Espera lá um segundinho. F.DS85, Cânhamo é o futuro. Concordo plenamente. E vou te contar uma coisa. Uns anos atrás eu fui num congresso chamado Canatec, lá em Israel. E quando eu comecei a ouvir, né, já desde o começo, assim, eles falando tudo que eles estavam fazendo com a cannabis, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim: essa é a cana de açúcar dos israelenses. Porque eles fazem tudo: concreto, combustível, ração, vestuário. Isso daí não precisa nem falar, que há séculos se faz. Mas umas coisas que eu nem podia imaginar que era feita com cânhamo. E cânhamo, né, para quem não sabe, é uma espécie de cannabis que a gente tem menos de 1%, né, tem plantas até com 0,2%, 0,3% de THC. Quer dizer, não tem... opa! Acho que agora deu certo. Acho não, deu certo. É só uma questão de segundos. Olá, não falei? Boa noite, Patrícia. Boa noite. Você me escuta? Perfeitamente. Você está me ouvindo? Perfeito. Desculpa o meu analfabetismo cibernético. Não, imagina, me fala uma coisa, seu filho não estava perto? Não. Então foi por isso, porque assim, até eu aprender a mexer com essa ferramenta do Instagram, entendeu? Eu andava com meus filhos a tirar color, porque para eles é uma habilidade inata quase, né? Totalmente, totalmente. Bem, hoje a nossa conversa aqui pelo Sechá, eu já tinha adiantado um pouco, é uma das nossas colunistas mais importantes que a gente tem, né? Patrícia Vilela Marino, que é advogada de formação, formada pelo Mackenzie, e entre assim diversas coisas que a Patrícia realizou, porque ela optou,
né? Ao invés de seguir na carreira pela qual ela foi formada, ela optou em ajudar pessoas. E eu vou trazer aqui 3 pontos que vão fazer conexões, né, entre isso. O primeiro, né, que ela é fundadora do Cívico, uma comunidade formada por empreendedores de impacto cívico socioambiental, que fica em Pinheiros, aqui em São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer e realmente é uma coisa assim, muito bacana o que é realizado lá. Integrante do conselho fundador do programa Global Shapers, do Fórum Econômico Mundial, e liderou a criação da Plataforma Latino-Americana de Política de Drogas, PLPD. Então aí a gente já vê assim, uma conexão muito importante com o nosso ecossistema. E está à frente em período integral, né, não em dedicação exclusiva, mas em período integral, do Instituto Humanitas 360, instituto sem fins lucrativos que atua em diversos países da América Latina, com a missão de diminuir a violência, melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover uma cidadania ativa e transparente. Né? Então, assim, dá mais relevância, né? Dá mais importância e quando você consegue colocar tudo isso em prática, mais ainda, e é essa a nossa conversa hoje com a Patrícia. Né? Queria agradecer em nome do Sechá e em meu nome, Pedro, né, pela tua disponibilidade. Você podia estar com seu filho, você podia estar fazendo um monte de coisa e você está aqui conversando com a gente. Só para te explicar um pouquinho da dinâmica, os comentários, eles ficam livres. Eu não consigo acompanhar, porque eu acho, conversando com você, lendo aqui, de vez em quando eu consigo pegar um ou outro que eu vou te trazer, mas se você se sentir à vontade de responder alguma coisa, é difícil acompanhar, mas fique à vontade. Minha primeira pergunta para você, até vou roubar um pouquinho, que você não vai saber a resposta. Você já baixou o e-book do Sechá? Não, eu ouvi você anunciar, não deu tempo ainda, mas com certeza farei isso. E parabéns por ser um e-book. Vai dar Muito oportunidade de obrigado, que né? muitas pessoas possam tê-lo. A natureza também agradece e também, assim, faz 25 minutos que a gente colocou no ar. É só uma brincadeira para a gente estar promovendo o nosso e-book, mas eu gostaria que você explicasse um pouco como surgiu a ideia da Humanitas 360, né? E aproveitando esse tempo que você ficou, né, nessa plataforma latino-americana de política das drogas, você ficou lá por 7 anos, como isso se enquadra dentro do universo da Humanitas e dentro da nossa sociedade, do Brasil, ou dos países que a Humanitas tem algum projeto? Muito bem. Hoje a Humanitas ela é um instituto que eu originalmente tive que fundar nos Estados Unidos, dada a falta de apetite, a falta até de território para a gente tratar da propositura de uma mudança de política de drogas naquela época. E nos Estados Unidos isso já acontecia, já existia um ativismo para isso. Então eu montei a Humanitas lá. Também queria conhecer mais o ecossistema da filantropia americana, tão institucionalizado, como captação se faz e tudo isso, para depois fazer o braço brasileiro, que ele existe hoje como Humanitas Brasil, Humanitas 360 Brasil. Mas ele nasce de uma experiência latino-americana, com amigos latino-americanos, de famílias bastante influentes nos seus países, que apesar de toda a atividade corporativa dessas famílias, ainda no coração desse cidadão, desses indivíduos, batia uma curiosidade muito forte para entender que, e para admitir que países com companhias bem-sucedidas e países mal-sucedidos não são a receita de sucesso. E acho que o Brasil se enquadra nisso. Companhias muito bem-sucedidas, mas um país bastante mal-sucedido no que tange às suas políticas sociais, às suas políticas públicas, à violência. E esses amigos, então, comigo, nós nos reuníamos
em eventos em vários lugares que nós nos encontrávamos, e sempre a pergunta era essa: o que mais nós podemos fazer dentro da nossa atividade individual, desligado daquilo em que as corporações que essas famílias então representavam já faziam, mas dentro da sua responsabilidade cidadã, o que mais nós podemos fazer e como melhor nós podemos entender os nossos países para sermos influenciadores de novos pensamentos. E foi então que nós formamos esse coletivo, esse movimento, ao qual nós demos o nome de Plataforma Latino-Americana de Política de Drogas, que por tantos diálogos, tantos eventos, tantos encontros, tantas oportunidades de conversa com especialistas, a conclusão era que uma lei extremamente punitivista, extremamente proibicionista, trancava a possibilidade de diálogo. E as pessoas, então, tinham que tentar se proteger nos seus grupos. No México, por exemplo, num determinado povoado, eles tinham que sair vários juntos para conseguir fazer a compra, porque eles tinham medo de sair sozinhos e os grupos de tráfico pudessem fazer mal às pessoas. Então, dali nós percebemos a oportunidade e a necessidade de um empoderamento cidadão para que houvesse esse lugar de fala e esses grupos pudessem conhecer outros grupos e se formar essa rede protetiva maior para se fazer ouvir e pautar os nossos gestores públicos, pautar os nossos legisladores. Eu vejo que de lá para cá, todos esses países já conseguiram dar passos efetivos na legalização, inclusive a Colômbia, que sai de uma guerra civil pautada pelo tráfico de 51 anos, um processo de paz, e faz uma legislação nova. E nós acompanhamos tudo isso, o México, e eu olho para o nosso país e eu ainda acredito que há de chegar esse tempo. Então, a plataforma latino-americana ela foi bastante importante para que influenciadores pudessem se ver nesse lugar de responsabilidade, não se acomodar nos seus lugares de privilégio, não passarem a ser defensores desses privilégios, mas colocarmos os nossos privilégios a serviço de pessoas que não estavam sendo ouvidas, que não estavam sendo tratadas, cujos seus direitos, as garantias dos seus direitos, estavam sendo sempre sequestrados e usurpados. À luz dessa discussão, nasce a Humanitas, uma organização de caráter filantrópico, ela é toda fundeada pelo meu capital filantrópico junto com meu marido, para lidar com justiça social e acesso econômico, dignidade humana, diminuindo violência, aumentando a cidadania ativa da população e tratando de transparência. Você estava falando no começo, né, sobre o quanto a filantropia é importante nos Estados Unidos e que você que você optou por fazer isso lá porque já tinha tudo isso mais estruturado, né? Toda vez que eu vou conversar com alguém, né, o Seixas sempre me manda alguma coisa, mas eu faço as minhas pesquisas também, né? E eu vi que você foi até para Harvard para ver, você fez um curso, alguma coisa, participou de uma questão de filantropia, né? Isso daí, a gente vê o quanto que isso é levado a sério lá e concordo com você, né? Usar, né, de uma condição favorável para ajudar aqueles que estão desfavorecidos, né, por alguma razão. Então, a pergunta 2, que eu ia te falar. Essa semana, né, a gente teve um evento muito bacana aqui no Brasil, semana passada, que foi o Cannabis Affair. Né? E a gente teve um momento, né, a abertura, que até, digamos assim, foi um ponto alto do Congresso, tivemos uma mesa de debate aonde estava a ministra Carmen Lúcia, você, Preta alguma coisa, né? Eu até tinha ficado com medo de falar o nome dela. Eu fui checar se era esse mesmo. Depois descobri que o pai dela também chama Black.
Então, que foi mediado pela Viviane Sedola, né? Um debate ali de 4 mulheres, e a Preta, ela sofreu uma coisa que é muito frequente, ela ficou presa, parece que por 40 dias, Uhum, por conta de um cigarro de cannabis, não vou nem falar cannabis, por causa de um cigarro de maconha, uhum. né? Eu acho que isso acontece muito, né, em nosso país. Né? Eu acho que aconteceu nos Estados Unidos, acontece ainda mais aqui. Eu acho que a coisa é mais escancarada. Eu queria saber qual foi a sua impressão dessa conversa, né, da ministra, a Preta e você. Não sei se foi o primeiro, não evento, eu sei que não, mas congresso assim, voltado para a área da cannabis. O que você achou dessa experiência do congresso e da conversa? Eu acho muito importante esses lugares do exercício do diálogo. São lugares, às vezes, desconcertantes, porque o exercício do diálogo exige de todos nós, às vezes, escutarmos coisas que nós não concordamos. Mas nem por isso a gente pode desqualificar aquele fórum ou desqualificar aquelas pessoas. Eu acho importantíssimo que nós, concordando ou discordando, sempre lutemos para que esses lugares existam, porque é um exercício democrático. É um exercício de alguma coisa que a gente perdeu por 21 anos na ditadura que o Brasil viveu. Portanto, poder exercitar a nossa liberdade de expressão é muito importante. E isso envolve, claro, respeito de escuta, respeito de fala, e é muito necessário que nós saibamos articular as nossas propostas, porque senão vamos nos tornar fundamentalistas, homens e mulheres bombas. O que nós precisamos é mudar o sistema. Aí é como mudar o sistema. Implodindo o sistema, vamos ser todos fundamentalistas. Como nós entramos no sistema, como nós conversamos com aqueles que operam o sistema sem agressão, como nós fazemos proposituras para que esse sistema possa, antes de fechar as portas, nos escutar. E é isso que nós temos feito. Por isso que eu acho que conferências, congressos, oportunidades como essa que você está me estendendo, são super importantes. Nós nos qualificamos, nós nos educamos, nós exercitamos o nosso respeito, nós exercitamos a nossa paciência, nós exercitamos o nosso vocabulário, nós criamos repertório. Porque nós precisamos desse repertório, desse novo repertório, o repertório da cannabis. Nós precisamos aprender aonde a ciência fala e defender os nossos cientistas. Nós precisamos entender qual é a memória que o Brasil tem, a jornada que o Brasil tem. Entre grandes cientistas brasileiros que tiveram que sair, inclusive, do Brasil, porque aqui não encontraram o seu lugar, porque aqui não encontraram escuta, porque aqui não encontraram acolhimento, não encontraram respaldo. Então, eu acho que exercer a democracia e sabermos exercer a democracia faz com que essa fala de que vivemos uma crise democrática caia por terra. Porque nós vivemos uma crise de cidadania, não necessariamente uma crise de democracia. Porque a cidadania precede a democracia. Sim. Nós só viveremos em democracia quando fizermos o exercício ativo da cidadania. E se a cidadania precede a democracia, o respeito precede a cidadania. Ou é atributo inseparável da cidadania. Estendo meu agradecimento às organizações, que eu sei que é um trabalhão para fazer esses congressos acontecerem, né? É um trabalhão para a gente poder fazer curadoria dos conteúdos. Então, cada vez que um desses acontece, primeiro eu penso nas pessoas que não apareceram nas nossas telas, que estão lá no backstage segurando as pontas para fazer tudo isso acontecer. Depois, aqueles que se expuseram para que isso acontecesse. E depois aqueles que estão escutando e que, em mesmo não concordando com absolutamente tudo, exercem um papel super importante, que é de entender que numa sociedade nós precisamos fazer concertos. Nós não vamos ser hegemônicos, nós não vamos concordar em tudo, mas nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas para ganhar outras. E são nesses concertos
que nós conseguimos orquestrar as grandes mudanças que precisam ser feitas. Por quê? Para mudar uma lei é uma grande mudança, é uma grande orquestra que precisa tocar afinada. Cada um no seu instrumento, cada um no seu lugar, cada um na sua nota. Cada um da sua cor, cada um do seu jeito. Prezando a causa. Porque a causa é maior do que o seu jeito de falar, do que o meu jeito de falar. A causa é maior do que o meu jeito de pensar, do que o seu jeito de pensar. Desde que o nosso jeito de pensar não coloque a causa a perder, nós vamos ter que se aceitar. E, infelizmente, Nossa. no Brasil, a gente está passando por um momento de não se aceitar. E nós vamos precisar se aceitar. Nós vamos precisar se aceitar da cor que for, do cabelo que for, da origem que for, da vizinhança que for. Nós vamos precisar fazer periferia ficar centro, marginalidade ser centralidade. E quem está no centro vai ter que ir para a periferia. E quem está na periferia... E é isso. É E nós isso. vamos começar a falar de trânsito de ideias, não de tráfico de drogas. Boa, hein? Essa daí é a mudança, né? É a gente conseguir, como o Gandhi falava, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Acho que começa por aí, né? Porque essa lei de drogas, essa guerra contra as drogas que a gente tem hoje, da forma como ela é feita, para mim é muito claro que ela não deu certo, né? Que a gente precisa reformular. E daquilo que você acabou de falar, né, tem duas perguntas aqui, eu estou até vendo qual que eu vou fazer primeiro, mas acho que eu vou começar pela questão da ciência. O Wilson Lessa, meu amigo psiquiatra. Conhece o Wilson Lessa ou não, Patrícia? Não, ainda não. É uma das pessoas que vale a pena realmente conhecer, psiquiatra lá de Roraima. Né? Eu tive com ele lá em Israel. Né? Amo o teu próximo como a ti mesmo é disruptivo. Verdade. Exato. Concordo sim, plenamente, Wilson, sempre trazendo alguma coisa bacana. O Brasil já foi pioneiro em diversos tratamentos. Podemos citar, né, a pesquisa do AZT, que mudou a evolução da história da AIDS, o uso em gestantes. Né, ele foi feito no Brasil, na Baixada Fluminense, o Brasil estava ali à frente. Quando quebramos as patentes dos genéricos, né, acho que foi na época do Serra, que era ministro da Saúde, Fernando Henrique Cardoso, né, que a gente conseguiu dar acesso às pessoas em relação a isso. Podemos citar o estudo do Carlini na década de 80, né, o primeiro estudo a respeito do uso da cannabis para fins medicinais e epilepsia. Então a gente observa que o Brasil, né, ele esteve na vanguarda por muita coisa de ciência. Né? Embora a gente tenha muita ciência e ciências relevantes, trabalhos feitos aqui no Brasil, estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos fazer de produção científica. E o que parece, né, que uma coisa que já vinha piorando há vários anos atrás, continua piorando. Como que a gente pode reverter esse quadro? A gente voltar a ter a relevância científica que tínhamos no passado? Excelente pergunta. Não sei se eu vou ter para você a resposta, mas a gente pode fazer uma reflexão juntos. Eu gostei muito de fazer trazer essa memória lá no nosso primeiro Cannabis Thinking. Eu acho importante que nós cultuemos, se não faz parte da nossa cultura, que venha a ser parte da nossa cultura, cultuar a memória. Porque nós não podemos só apreciar o que vem de fora, ou o que está fora. Nós temos que apreciar esse produto brasileiro. Nós temos que apreciar a ciência brasileira, que já foi super disruptiva, né? Que já assim quebrou paradigmas e estabeleceu novos parâmetros. Nós temos que lembrar que gestores públicos apoiaram que isso acontecesse. É muito difícil fazer essa transformação se nós não, de novo, orquestrarmos iniciativa privada, poder público, sociedade civil organizada, e a sociedade civil organizada eu me remeto ao capital filantrópico, que deve ser um capital de risco inteligente.
O capital filantrópico, ele deve apoiar essa ciência. O capital filantrópico, ele não pode ficar mensurando todas as oportunidades para ter certeza que vai dar certo. Ele é um capital de risco inteligente. Eu não estou dizendo qualquer risco, mas um risco que traz ganho à sociedade civil, traz ganho à população. É um capital de serviço à população. Nós precisamos fazer uma memória que talvez vá um pouco mais longe ou muito mais longe. Existe um imaginário na cultura brasileira, e com esse vem todo um repertório difícil de ser aceito. Nós nos conformamos como uma sociedade racista, machista, classista, defensora dos privilégios, que dificilmente se coloca a serviço de, mas muito mais em defesa de. E isso é a história do Brasil, que começa numa colonização. Um país colonizado é um país bestializado. E o bestializador se torna bestializado e depois ele continua bestializando. Porque essa foi a primeira condição que lhe foi imposta. Nós precisamos mudar isso. E a gente só vai mudar isso quando a gente aceitar, repensar aquilo que está posto e imposto. Repensar aquilo que nós temos feito e repetidamente, quase que automaticamente. E no automatismo vem as naturalizações. Nós naturalizamos uma condição que nos foi trazida desde séculos passados de uma inferioridade. Dentro do contexto mundial, nós nos inferiorizamos e daí nós inferiorizamos aqueles que estão aqui dentro. Existe uma questão de inferioridade racial no Brasil que é muito pouco aceita. E aí nós vamos colocando à margem tudo aquilo que nós vemos como problema. Isso aconteceu na política de drogas. Vamos colocar à margem porque a droga é um problema. E vem cá, a gente não discute os problemas, então? A gente não investiga os problemas, então? A gente não vê a profundidade do problema e a sua extensão? Não, a gente legisla, a gente coloca isso como solucionado, e daí a gente começa a aprender. E daí a gente vai empilhando corpos e pessoas que não por coincidência são, na sua maioria, negros e pardos. E, na sua maioria, presos por tráfico de droga. E aí, para melhorar as coisas, a gente equipara o crime de tráfico de droga como hediondo. E a gente aumenta as penas. Aí a gente isola essas pessoas, porque as penas são longas. Então, a solução é: tira isso da nossa frente. Tira esse ou essa da nossa frente. Tira este problema da nossa frente. E nós continuamos achando que assim nós estamos resolvendo os nossos problemas. Nós não resolvemos o problema que nós criamos em 14 de maio de 1888. E nós criamos outros problemas desde o 14 de maio de 1888, incutindo na cabeça de quase todo mundo que o traficante ele é negro, ele é pardo, que a droga é um problema. Nas escolas nós aprendemos isso, e aí a gente generaliza todo mundo como maconheiro, e aí a gente isola cada vez mais. Isolamento no Brasil, ou na cultura brasileira, é sinônimo de solução de problema. Traz o problema para o centro da discussão, que é o que uma parte da sociedade brasileira está fazendo há pelo menos uma década. Pautando o nosso Congresso, justificando os mandatos, fazendo com que estes mandatos entendam que existe um problema que não está sendo resolvido por uma legislação feita no gabinete com ar-condicionado e serviço de café. Essa legislação só vai começar a resolver o problema quando ela sair para o território. E quando ela começar a entender que a criminalidade, que a violência não podem ser generalizadas
E nós não podemos mais nos vermos como um país racista, machista, classista, defensor de privilégios. Nós precisamos mudar esse projeto de nação que foi feito lá no século XVIII para o Brasil, para um país que é pautado pela ciência, para um país que não tem medo de lidar com seus problemas, para um país que traz para o centro da discussão os problemas da sua sociedade. Foi o que as mães fizeram lá atrás, né? O problema da casa delas virou problema da minha casa quando os produtores do ilegal me apresentaram a oportunidade de ser coprodutora do documentário. Esse não era um problema da minha casa. Se tornou um problema da minha casa. Os problemas dos outros têm que se tornar nossos. Empatia. Totalmente. Isso é empatia. Naquela época, o Daniel tinha acabado de nascer. E eu olhava para ele e falei, Deus, meu filho dorme. E eu posso tomar banho entre uma mamada e outra. O filho delas tinha não sei quantos ataques epiléticos. Bem, e eu posso te falar, né? A gente fez assim uma troca, né, de amigos. Você me apresentou uma pessoa sensacional que foi a Sandra, né? A doutora Sandra, né? É assim, uma pessoa assim, queridíssima que eu tenho. Eu tenho uma admiração, né, pelas conversas que eu tenho com ela, assim, enorme. E eu em retribuição, eu te dei a Cidinha da Cutive, que é uma pessoa sensacional. E quando você vê a história, né, e eu falo da Cidinha, né, sem medo de falar, porque é pública a história do que ela passou com a filha dela, com a Clária, né, com síndrome de Dravet. Né, você vê uma pessoa assim, completamente fora de qualquer coisa de cannabis, assim como a Margarete, como a Catiele, todas elas. Né? E você vê assim, que trabalho que a Cidinha faz. Total. Que pessoa maravilhosa que é a Cidinha. Né? E aí uma já mulher que não... desculpa, mas assim, uma mulher Imagina. que não se embotou na sua dor, né? É uma mulher, ela fala, eu cheguei pela dor, mas eu fiquei pelo amor. Uhum. E esse Exatamente. É um grande exemplo de uma pessoa que não se embota na sua dor. Não vira mulher bomba porque está sofrendo aquilo, então eu quero explodir com tudo e com todos. Não jogou embaixo do tapete. Tanto que eu não tenho espaço para te escutar. Ela tem um discurso, porque é uma vivência de coerência, de um alto nível de cidadania ativa. Sim. Quando ela se pronunciou no debate da comissão especial lá na Câmara, pelo PL 399, veja que o PL 399 diretamente não atende às associações. Mas ela se pronunciou olhando aquilo como um passo de conquista democrática. Sim. Porque é verdade, o PL não compreende tudo. Não é o ideal. Mas já não é o ideal. Mas a gente precisa começar por alguma coisa. Exato. E vamos entender que se a gente não tem o PL hoje, e se toda essa luta não é travada, todo esse movimento de década, ele é perdido. Sim. Porque isso é só o começo. O PL não atende, posto que ele não atende. Mas quem disse que a gente vai ficar só nele? Quem disse que o debate não tem que ser ampliado? Quem disse que outros PLs não têm que ser criados? Quem disse que a gente vai aposentar as botas agora? De jeito nenhum. Eu estava conversando com o Bruno do IPSEC, né, que também faz esse trabalho super bacana de levar para o governo dados. Falei assim, Bruno, eu preciso da PL, nem que seja para eu falar mal. Mas eu preciso ter alguma coisa lá. Entendeu? Para que eu possa, em cima disso, a gente conseguir evoluir e melhorar. Então, pegando essa questão da PL, falando um pouco também da questão política que a gente estava falando agora há pouco aqui atrás. Né? Então, o mercado legal da cannabis tem um potencial de bilhões de dólares no mundo. E diversos países têm usado esse potencial para reverter uma crise econômica, muitas vezes até atual, gerada em decorrência da pandemia. Nosso executivo é contra.
Nosso presidente é contra. Inclusive, a ministra da Agricultura, a ex-deputada, Tereza Cristina, que todo mundo fala maravilhas dela, lá do Mato Grosso, mas ela também se colocou contra. O legislativo, ele está completamente dividido. A gente pode ver, né, o show de horrores que foi, com agressões, com tapa a votação da PL 399. Né? E a gente não tem assim, a ideia quando que ela vai entrar em vigor, porque o nosso presidente já falou que ele não tem vontade, nesse momento, de assinar. Então, tirando o legislativo e o executivo, aí vem o judiciário, que parece, né, que está mais próximo do desejo popular. Né? A gente vê uma pesquisa feita pela Agência Senado, em parceria com a senadora Mara Gabiri, que 70% dos brasileiros apoiam o uso medicinal da cannabis. Né? E o judiciário acabou aumentando, né? Ele aumenta a cada ano o número de habeas corpus para cultivo, né, individual, e daí a Cidinha, por isso que eu lembrei dessa pergunta, porque a associação dela foi a primeira a ter um HC coletivo. A gente observou, né, um movimento parecido com esse do judiciário na Califórnia. Você acha que esse é o caminho? A gente cada vez ter mais judicializações e plantio dessas coisas para forçar com que o nosso executivo e legislativo avance nesse debate? Eu acho que esse pode ser um caminho. Existe um remédio que o judiciário nos oferece, certo? O lugar do judiciário não é o de legislar, né? O judiciário vai julgar aquilo que está posto, aquilo que está legislado. Portanto, eu não acho que nós devamos deixar a via do legislativo, porque a via do legislativo é a via segura, sustentável e que pode realmente é o remédio definitivo, é a cura. O legislativo é a cura, o judiciário é o sintomático, é o remédio. É baixar a febre, porque assim, às vezes, o que acontece? Vem pessoas passar comigo, né, que assim, contaram moeda para vir na consulta e eu sei que não vão ter condições de manter um tratamento por muito tempo. Aí a pessoa volta para mim e fala assim, doutor, eu quero judicializar, eu quero um relatório que eu vou entrar na defensoria pública para o Estado pagar meu remédio. A primeira coisa que eu tento fazer com essa pessoa é com que ela não faça isso. É que ela plante. Porque eu acho que o cobertor do Estado é curto. Se a gente começar a usar isso para remédio importado, sendo que a gente pode plantar, vai faltar em algum lugar. Porque não está sobrando, já está faltando. Então, eu tento incentivar ao cultivo. Não acho que é o melhor caminho. Imagina, né? No caso da Cidinha, por exemplo. Quem cuida lá é o Fábio. A Cidinha cuida, trabalha e cuida da coisa. A Cidinha trabalha, a Cidinha é uma bancária. Exatamente, e cuida da filha. Então, quem acaba cuidando daquilo é o Fábio. Nem todo mundo tem um santo Fábio do lado. A gente vê que o número de maridos que abandonam as mulheres, que são mães de autistas, é muito grande. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter o pano de fundo, doutor. E esse pano de fundo, a ciência e as pesquisas nos dão. Tem a mesma pesquisa feita pelo Cívico, a nossa comunidade de empreendedores de impacto cívico-socioambiental, e eu quero dizer aqui que é o primeiro hub brasileiro da cultura canabinoide, está sendo formado lá, já temos 11 startups lá. Nós também fizemos essa pesquisa, que pactua com a pesquisa do Infosenado. 70% da população brasileira apoia. Isso já é um ganho, tá? Eu acho que a gente precisa comemorar as pequenas ou talvez grandes vitórias, porque já houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura com o brasileiro. Porém, pouco é a porcentagem, o número de pessoas que saberiam como se conduzir numa necessidade. Então, há uma necessidade enorme de um programa de educação massivo, que o Centro de Excelência Canabinoide começa a fazer com a sua academia, que também vai estar lá no Cívico. Então, nós precisamos
nos tornarmos serviço de utilidade pública. Os advogados, os operadores do direito, os médicos, as mães, os pais, os professores, todos nós precisamos ser serviço de utilidade pública, cada vez informando mais e cada vez dando a informação de qualidade. Quanto à judicialização, esse é um remédio que tem sido usado e vai ter que ser usado para um estado de necessidade urgente que existe. A gente sabe, as pessoas precisam de usar, precisam do remédio e o remédio não está disponível. Eu sou a favor do cultivo e vou defender o cultivo. Por quê? Porque é um direito. É um direito que está sendo sequestrado. É um direito que está sendo tirado do brasileiro. Nós precisamos lutar por um cultivo de qualidade com regulamentação. Para que ninguém possa dizer no Brasil que estamos liberando. Não tem nada de liberação. Regulamentação, mas não proibição. Exatamente. A gente regulamenta que é para não proibir. Exatamente, porque eu, na minha opinião, não sei se você concorda, não é dever do Estado decidir se uma planta deve ou não existir. Ele pode legislar. Mas sempre, eu fico imaginando os botânicos da Austrália, a hora que encontraram o ornitorrinco. Né? Bota ovo e é mamífero, não encaixa nem aqui nem lá. Então vamos matar todos os ornitorrincos, que acabou o problema. É o que você falou, entendeu? Tira da frente, prende, isola. A regulamentação é uma organização. Por quê? Porque a gente precisa ter qualidade. Porque a gente precisa ter rastreabilidade, a gente precisa saber de onde veio. Porque assim a gente começa a discernir o joio do trigo. E ninguém vai poder dizer que o que essa família está fazendo é tráfico. Porque essa família está fazendo com rastreabilidade, com qualidade. A gente precisa testando óleo. Produzir... Exatamente. Hoje, trazendo posologia para os olhos. Começar a entender qual é a biodisponibilidade que a querida doutora Sandra me ensinou, que esse corpo tem para um ativo que ele não tem para outro ativo. Então, a ciência tem que nos pautar. Eu respeito o chefe do executivo dizer que ele não aceita, mas me desculpa, aqui eu não quero a sua opinião como homem. Aqui eu quero a sua atitude como gestor de uma nação. Responsável pela vida e pelo bem-estar de todos esses milhões de pessoas. Até porque, se eu não me engano, hoje é Brasil, Venezuela e Bolívia que não tem cultivo, né? O resto da América do Sul tem cultivo e está lá torcendo para que o Brasil não tenha, para que eles possam vender para nós. Porque todos sabem das nossas excelentes condições ambientais para que isso aconteça. Excelentes condições ambientais. E sabemos isso há mais ou menos aí quase que uns 500, 600 anos, com a primeira carta de Pero Vaz de Caminha dizendo, entendeu, que nessa terra tudo que se planta dá. Quer dizer, desde aquela época a gente sabe disso. Exato. Não é uma novidade para ninguém. Mas, lá atrás, resolveram que isso era coisa de vadio. Certo? Agora, o que foi resolvido lá atrás não tem que ter efeito hoje na minha vida. Eu não estou de acordo com isso. Vamos rediscutir. Vamos rediscutir. Vamos trazer para o centro da discussão esse problema. Sim. E não vamos mais colocar ele à margem. Não vamos mais colocar embaixo do tapete. Porque não dá mais para a gente ter hoje a terceira população carcerária do mundo, né, só perdendo, por enquanto, para Estados Unidos e China, mas a gente vem numa ascensão violenta, assim. É muito mais cela do que escola. Né? A gente vai chegar em primeiro do mundo daqui a pouco. Você acabou de me contar, né, que boa parte das pessoas que estão ali dentro é por tráfico de drogas, né? Como foi o caso da Preta, um cigarro de maconha, ela foi presa. Né? Enquanto a gente coloca essa população negra ali dentro, por R$2.000 e poucos você compra THC na farmácia. Porque o Mevatil é THC. Isso. E vamos considerar que 60% dessas 800 mil pessoas não tem uma sentença condenatória. Olha, Patrícia, que bom que existe pessoas como você nesse mundo. Né? Porque assim, não, sério, é sério, porque assim,
sair da zona de conforto é muito difícil. Né? Sair da zona de conforto é muito difícil. Entender que quase tudo que a gente aprendeu tinha uma agenda política por detrás e que nós somos frutos de muitos enganos. E quem é fruto de engano, é fácil continuar sendo enganado, porque é mais confortável. Ou ser o enganador. Nós não podemos mais. Você pareceu agora um trecho do livro do Napoleão Hill, né, o mais esperto que o diabo, uma coisa assim, né, falando na questão de você ser alienado, de você entrar naquele ritmo hipnótico, que verdades são jogadas para você, você simplesmente incorpora aquilo, passa adiante e se torna uma lei ou um dogma. Exato. Nós então, vivemos assim, debaixo de dogmas inquisitórios. Vivemos debaixo de pensamentos religiosos que não são pensamentos de fé. Porque fé tiveram essas mães que lá atrás moveram o mundo e correram o risco de serem tipificadas como traficante internacional de entorpecentes. Para quê? Para salvar a vida dos seus filhos. Isso foi um ato de fé. E são de atos de fé que a população brasileira precisa se investir para mudar essa legislação, para mudar essa condição subhumana de falta de dignidade que a gente vive. Teve um evento que eu participei junto com você, que você fez um comentário que eu fiquei pensando nele assim, semanas, que é o caso de mulheres, né, que vão visitar os maridos que estão presos, né, muitas vezes deixam os filhos com a vizinha, o marido está passando por algum problema lá dentro, então ele pede para que a esposa entre com alguma droga ali dentro. Essa mulher é pega na revista, daquele momento ela já vai lá presa, ela nem sabe o que vai ser dos filhos. É isso mesmo. Essa entendeu? É uma função. Então você comentou isso, entendeu? Eu falei, cara, os filhos, meu, cada um com uma vizinha, ela sem saber o que vai acontecer. Então, assim, casos, né, pequenos portes de droga, né, que não envolvam violência, que não tenham armas. Com a gente vendendo THC na farmácia, não faz sentido deixar essas pessoas presas. Isso. Né? E de repente a gente possa pegar essas pessoas, né, foi até uma opinião do Ladislau, que é o advogado da PEP. Né, falou assim, olha, se for para colocar alguma coisa na PL, ao invés de colocar o autocultivo, que liberem essas mulheres da cadeia. E aí eu falei assim, e o mais legal ainda, se quando a PL entrar em vigor, que essas pessoas que foram presas na guerra contra as drogas tenham, não vou dizer um privilégio, mas que elas sejam usadas como reparação de danos das empresas relacionadas a cannabis. Por isso eu digo, o PL ele não soluciona todos os males, ele tem que existir, e nós, enquanto sociedade civil organizada, que vivem esse problema dentro de casa, ou que não vivem esse problema dentro de casa, mas desde que a dor do outro passa a ser a sua dor, nós vamos precisar ir em frente. Nós vamos precisar manter esse diálogo. Nós vamos precisar conversar, sim, sobre reparação de dano, sobre contagem de pena, sobre 60% da população carcerária não ter uma pena condenatória ainda, porque tudo isso converge para uma disposição odiosa, proibicionista, punitivista, que está dentro de cada um de nós. E essa disposição odiosa cria ódio. E quem planta tempestade, colhe tempestade. Quem planta ódio, colhe ódio. Você escolhe o que você quer plantar. A gente está indo para um ano eleitoral. Vamos tratar disso agora? E vamos fazer os nossos legisladores prestarem atenção que o nosso voto é pautado nessa causa? Ou vamos continuar pensando que eu não quero esse, portanto eu vou para aquele? É essa cidadania ativa que a gente precisa desenvolver.
Quais são as causas, quais são as pautas que nós temos que trazer para que esses candidatos comecem a exercer os seus mandatos em função da sociedade, em função do desprivilegiado. E nos respeitar. Quando você fala que a gente tem assim, uma síndrome de vira-lata embutido em nós, é a hora que a gente aceita, né, que os nossos legisladores, os nossos governantes nos tratem como tal. Né? E nós temos o nosso valor. Né? Nós somos, não somos melhores nem piores do que nenhum outro. Nós somos iguais a todo mundo. Né? Se eles conseguem uma coisa, eu também consigo aqui. E são movimentos de resistência e de resiliência. E entre a resistência e a resiliência, a gente cria conhecimento. A gente cria evidência. Evidência e dados. Evidência e dados. E isso não é ciência? Sim. Sim. Então, é aí. A ciência tem que nos faltar. A opinião de cada um, eu só posso respeitar, mas não aceitar, se ela não estiver respaldada em incidência de dados. E aí é a ciência que define. Não é a minha opinião pessoal. Sim, exatamente. Né? O que a gente espera dos nossos governantes e legisladores é justamente isso, que eles sejam pautados pela ciência e não por opiniões e preconceitos pessoais. Se eu pudesse falar alguma coisa sobre essa live, se eu pudesse sintetizar o que foi isso, eu usaria a palavra, né, do meu amigo Wilson Lessa. Isso não foi uma live, foi um culto à racionalidade e ao humanismo. Então, faço do Wilson Lessa a minha opinião sobre essa conversa de hoje. Né? Foi sensacional. Espero que todo mundo, tenho certeza que todo mundo gostou, por isso, assim, entre, acompanhe a Humanitas 360 em suas redes sociais. No site da Humanas 360, assine a newsletters deles, porque assim, você vai ver que esse papo vai continuar lá, porque a Humanitas, ela é uma instituição que realiza. Né? Tem muita coisa teórica, né? Mas é uma instituição que põe a mão na massa, e vocês viram por quê? Porque quem está à frente dela é a Patrícia, e pela conversa de hoje não dá para ter corpo mole perto dessa mulher. Patrícia, muito obrigado pela conversa. Eu tenho uma equipe que não se cansa, é por isso. Porque te seguem. Né? Porque a gente precisa de líderes, não de chefes. Né? E a liderança, ela é inata. Né? A gente acompanha. Quando a gente vê um líder, né, a gente segue ele. Né? Então, as pessoas te seguem. Mas elas precisam decidir. Venham nos visitar. Venham visitar o primeiro hub brasileiro de cultura canabinoide. Vira e mexe, que vocês não vão se arrepender. Lá. Que é maravilhoso. O café orgânico que tem lá embaixo é sensacional. Entendeu? Uma cantina super bacana. Vocês vão adorar. Patrícia, olha, não tenho como te agradecer em meu nome, em nome do Sechá, pela aula que você deu hoje, né, a todos nós, tá? Pedia para todos não esquecer de baixar o e-book do Sechá. E o microfone está aberto para suas considerações finais, Patrícia. O lugar de agradecimento é meu. É muito bom a gente poder fazer esse exercício de conversar, de se escutar, aprender. Eu tenho aprendido muito, muito, muito. Eu quero continuar aprendendo muito. Sou uma cinquentona que não desistiu de aprender. E enquanto Deus me der dias de vida aqui, eu quero poder apoiar as lutas justas. Eu quero poder fazer da minha prática uma prática de justiça social com acesso econômico. Eu acredito que o Brasil pode dar uma lição para o mundo, formando, organizando, articulando um mercado da cannabis com acesso econômico. As pessoas precisam poder ter chegada. As pessoas precisam poder entender que pensaram em mim. E porque pensaram em mim, eu posso adquirir, eu posso comprar. Nós precisamos criar qualidade, rastreabilidade. Nós precisamos dar às associações esse lugar heróico que elas sempre tiveram nessa jornada. Aos profissionais liberais
que eu me lembro quantos não corriam o risco de perder as suas OABs, quantos médicos não corriam o risco de perder os seus CRMs, quantos de nós não corríamos o risco de sermos todos presos em reuniões que nós fazíamos porque todo mundo ali era desqualificado. Quanto nós não tivemos que escutar de besteira e quanto nós não tivemos que persistir. E eu falo tivemos, porque eu tenho o prazer de ter acompanhado a muitos e muitas nessa fase. Hoje, nós pautamos o nosso Congresso Nacional, quem sabe, no momento mais difícil da história do Brasil. Nós fizemos um exercício de democracia, de cidadania. Pautamos o Congresso Nacional. Nossos legisladores viajaram e foram buscar as melhores práticas. Nossos legisladores fizeram todas as audiências, nos ouviram. Nós qualificamos esse debate na medida em que participamos. Não acabou. Esse é só o começo. Não vamos nos desmotivar. Tem muito pela frente. Esse é só o começo. Inspirador, Patrícia. Olha, prazer enorme em falar com você, do seu tempo, entendeu? Pede desculpa aí para todos, entendeu? Seixar, leiam as colunas da Patrícia, né? No Seixar, ela é uma colunista que nós temos assim, vocês acabaram de saber o porquê que a gente tem ela no Seixar, entendeu? Como uma das pratas da casa, porque realmente é uma cabeça para poucos. Patrícia, beijão, manda abração pro Daniel, para todos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Daniel e Ricardo mandam abraços. Obrigado. Tchau, tchau.